Que a bênção de Deus esteja sobre as nossas vidas de maneira poderosa nesta noite. Já temos louvado o nome do Senhor, sentido a presença do Senhor neste lugar. O Senhor já tem falado conosco, já tem confirmado a sua palavra e, por certo, continuará abençoando as nossas vidas. Tiago, o capítulo 4, versículo 7, a seguir, que nos diz assim: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Amém? Mas o versículo 8, a primeira parte, é o que eu quero me deter nesta noite, que nos diz: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Amém? Podei tomar os vossos assentos da maneira que você quiser e sentir, de adorar o nome do Senhor. Continue adorando ao Senhor. Se quiser glorificar, auto-glorifique. Se não quiser, não tem problema. Se quiser glorificar somente na tua mente, no teu coração, sinta-se à vontade, está na casa do Pai. Mas se o Senhor te tocar para abrir a tua boca e adorar a Ele, faça isso. Não retenha o Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo de Deus te tomar, te levantar para falar com a igreja, levante e entregue o que o Senhor te colocar no coração. Mas se ele não te tocar, simplesmente ouça a palavra do Senhor, guarde no teu coração e tome para a tua vida esta palavra nesta noite. Queridos irmãos, como o tema desta palavra que o Senhor tem colocado em meu coração é tempo de chegarmos a Deus. Tempo de nos achegarmos a Deus. Quando nós olhamos para estes versículos, e a palavra do Senhor tem falado forte ao meu coração desde alguns dias, e meditando nesta palavra, eu vejo, sentir na minha vida a necessidade e sentir que é necessário que a igreja, que todos nós nos chegamos ao Senhor, nos achegamos a Deus. E queremos nesta noite meditar alguns pontos importantes da palavra do Senhor, que nos levam a nós nos chegarmos ao Senhor. Quando aqui o escritor escreve: chegai-vos a Deus. Primeiramente, como introdução nesta noite, eu quero vos dizer que quando nós somos convidados a nos achegar a Deus, é porque muitas vezes nós não estamos juntos do Senhor. Quando alguém chega e diz para nós, no linguajar popular aí, chega aí, é porque nós não estamos aonde esta pessoa está nos convidando para que chegamos a Ele. É porque há uma distância entre nós e esta pessoa. É porque não estamos juntos com esta pessoa. Então essa pessoa quer conversar conosco, ele nos diz: chega aí, preciso falar contigo, chega aí, o que tu tens a me falar. Então quer dizer, quando o escritor escreveu aqui, ele disse: chegai-vos a Deus, é porque ele viu que havia entre o povo uma necessidade de o povo se aproximar do Senhor. E chegar-se quer dizer nos aproximar, estar perto, estar juntos, estarmos reunidos juntos no mesmo ambiente, juntos bem próximo. E quando o escritor fala: chegai-vos a Deus, é porque ele viu uma necessidade de o povo estar mais perto do Senhor. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos entender em que algumas coisas que nos levam a nos afastar do Senhor. E muitas vezes, quando nós olhamos, logo nós imaginamos, e na nossa mente vem, que o que nos leva a nos afastar do Senhor são algumas coisas em que nós são visíveis. São algumas coisas em que nós vemos, percebemos que nós vimos, ou achamos em que o que nos leva, só o que nos leva a nos afastar do Senhor é um roubo, é uma mentira, é um adultério.
uma desobediência dos mandamentos e da doutrina do Senhor. Sim, isso nos leva a nos afastar do Senhor. Mas quando nós olhamos para esta palavra em que nós lemos, e se nós começarmos a olhar desde o primeiro versículo do capítulo 4, nós vamos ver em que não são isso em que o escritor cita aqui. Claro que isso não está fora, tudo isso que citei nos leva a nós nos afastarmos do Senhor, a nós nos distanciarmos do Senhor. Mas há algo que não é visível, que nos afasta do Senhor. Há algo que eu não consigo ver na tua vida, há algo que você não consegue ver na minha vida, que me leva e que te leva a se afastar do Senhor. E muitas vezes isso não aparece, muitas vezes nós não conseguimos ver, muitas vezes nós conseguimos esconder de outras pessoas, nós conseguimos esconder da igreja, do pastor, mas nós não conseguimos esconder do Senhor. E quando nós vamos ver o capítulo 4, o primeiro versículo, nós vamos ver em que o escritor começa a falar a respeito de algumas coisas em que nos levam a nós nos afastarmos do Senhor, que nos leva a nós nos distanciarmos do Senhor. De onde vêm as guerras, a peleja entre vós? Porventura não vem disso, a saber, dos vossos deleites que vossos membros guerreiam? O escritor está falando aqui de uma guerra espiritual, de uma guerra interna dentro do nosso próprio coração, da nossa própria vida. E aí nós começamos a entender, queridos irmãos, em que isto ninguém percebe, em que isso não tem como ninguém ver dentro de nós. O nosso interior guerreia, o nosso interior, a nossa alma muitas vezes está em guerra, está em peleja. O nosso espírito está em guerra contra a carne, e muitas vezes a nossa carne vence, porque nós não alimentamos o nosso espírito. E a carne prevalece, então há uma guerra, e aí acontece em que nós nos distanciamos do Senhor, porque estamos alimentando mais os nossos deleites. Quando nós olhamos para o versículo 2, nós vamos ver: cobiçais e nada tens, sois invejosos e cobiçosos, e nada podeis alcançar. Quando tu estava pregando ontem à noite, irmão Orlando, palavra maravilhosa, eu estava no meu banco, eu estava melhor de pé ali na porta pensando, esse final de semana Deus preparou a prensa para apertar um pouquinho mais, para espremer um pouquinho mais. E muitas vezes nós ficamos pensando: Senhor, o que vamos falar? Nós vamos falar. Quando o escritor escreve cobiçais e nada tens, queridos irmãos, é algo que está no coração do homem, é algo que está enraizado no coração do ser humano. Porque muitas vezes nós não conseguimos ver, eu não consigo ver na vida de ninguém. Mas muitas vezes está no coração do ser humano a cobiça, e isso afasta o ser humano de Deus. Foi quando o escritor disse: chegai-vos a Deus. Mas aí, quem sabe, alguém olhou para ele e disse: olha, nós estamos perto de Deus, nós estamos na igreja todos os dias, estamos todos os cultos e não faltamos nenhum culto. Isso eu quero te dizer, os religiosos também fazem e estão afastados de Deus. Estar na igreja, estar nos cultos, não significa a nossa aproximação de Deus. Estar próximos de Deus é nós estarmos com o nosso coração limpo na presença do Senhor. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor e quando nós vemos lá em Êxodo o que fala a respeito da cobiça, nós vamos ver, e quem sabe alguém pode ver, mas no mandamento está escrito: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Irmão, pode tocar. Faz um som aí. Deus vai te honrar nesta noite. Deus vai honrar as vossas vidas nesta noite. Cuida mais de que leve assim de cada lavacaia. Cuida mais de que leve a sua lavacaia.
cobiçarás a mulher do teu próximo. Mas olha o que está escrito em Êxodo. Muitas vezes eu me esqueço, eu não cobiço a mulher do próximo, mas olha lá, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. O coração cobiçoso está afastado de Deus, o cobiçoso não está perto de Deus. E se alguém nesta noite que está com seu coração cheio de cobiça, Deus vai transformar nesta noite, porque eu creio no poder da palavra de Deus. Aleluia. Querida igreja do Senhor, para nós nos achegarmos a Deus, é necessário em que nós tenhamos uma visão diferente do nosso irmão, é que nós não tenhamos cobiça sobre aquilo que o irmão tem. Infelizmente, muitas vezes, isso não está só nos bens materiais, mas é na vida espiritual do nosso irmão. É no ministério que o Senhor deu para o irmão, é na palavra que o irmão prega e Deus usa. Nós estamos assim, como eu queria ser como ele. Mas o que é cobiça? Desejo ardente de possuir aquilo que é do outro. Querido irmão, querida irmã, igreja do Senhor, não tenhas cobiça por aquilo em que Deus faz através da vida do teu irmão, mas paga o preço que Deus vai te usar. Não tenha cobiça de ser igual a ele, mas ore que Deus vai te levantar e vai te fazer ser um vaso nas mãos do Senhor, como este irmão é, como esta irmã é. Cobiçais e nada tens. Queridos irmãos, igreja do Senhor, é tempo de nós nos achegarmos mais perto de Deus, mas a cobiça não pode estar no nosso coração. Nem o servo, nem a serva, nem o boi, nem a casa do teu próximo. Infelizmente, muitas vezes nós encontramos pessoas que ficam tristes com a bênção do outro, que não tem alegria pela bênção do seu irmão, que não tem alegria porque o irmão foi abençoado na sua vida financeira, porque o irmão prosperou na empresa, no trabalho, porque o irmão prosperou na igreja, no ministério. Irmãos, isso não vem de Deus, isso nos afasta de Deus. Isso nos leva para longe da presença do Senhor. Cobiçais e nada tem, sois invejosos e nada tens. É inveja. O que é inveja? É um desejo ardente de possuir, de ter, de ser conforme o outro irmão é, ou ter aquilo que é do outro. Quando eu olho para esta palavra, quando Deus fala a Moisés a respeito da cobiça, um simples servo, todo mundo tinha escravo, todo mundo tinha servo, algo tão simples, todo mundo tinha. Não cobice o servo, não cobice a junta de boi, a casa do teu próximo. Limpamos o nosso coração da cobiça. Mas quando nós olhamos, queridos irmãos, para a inveja, o Senhor me levou lá para Gênesis 37, o versículo 11. Olha o que diz: seus irmãos, pois, o invejaram, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Está falando de José. Está falando de alguém que era servo, era obediente a seu pai. Está falando de alguém que tinha autonomia do pai. Mas alguém teve inveja dele. E o que tiveram os irmãos de José pela inveja que tinham? Nada. Por isso que o escritor escreve: invejais e nada tendes. Sois invejosos e nada tendes. Combateis e guerreeis e nada tendes, porque não pedis.
queridos irmãos, nós todos conhecemos a história de José, nós todos sabemos como aconteceu. Será que você quer continuar sendo ainda irmão de José? Eu não quero, eu quero ser José. Eu não quero fazer parte daqueles que te invejam de José. Não, eu quero ser como José. O Senhor não está procurando irmãos de José nesta noite. O Senhor não está contando com irmãos de José nesta noite. Ele está contando com José nesta noite, que tem um coração puro, que é obediente ao Pai. Quando nós continuamos olhando para esta palavra, nós vamos ver em que aí guerreais e nada tendes. Muitas vezes nós passamos muito tempo da nossa vida, o nosso interior guerreando, e não sabemos, muitas vezes não nos damos por conta do que, por que estamos guerreando. Não entendemos muitas vezes porque o nosso interior guerreia tanto, mas estamos tomados pela cobiça e pela inveja. Estamos no nosso coração cheio de tudo aquilo em que não provém do Senhor. Pedi e não recebeis, porque pedis mal. Pedis para gastar em vossos deleites. Quantas vezes a nossa oração não é respondida porque nós pedimos: Senhor, me dá aquilo que tu deu para o irmão. Eu quero ser igual a ele. Eu quero fazer o que ele está fazendo. Eu quero ser usado como ele. Pedis e pedi mais e não recebeis. Porque pedimos para gastar em nossos deleites. Muitas vezes os nossos deleites não são exterior. Não é aquilo que aparece, é aquilo que está no nosso coração, no nosso íntimo, que só nós sabemos, que só nós conhecemos. Mas precisamos retirar isso. Caso contrário, nós seremos meros religiosos que estaremos na casa do Senhor, mas não teremos aproximação do Senhor. Nós não vamos nos achegar ao Senhor. Porque quando nós olhamos para esta palavra, nós vemos em que o cobiçoso não consegue, ele não recebe, porque a cobiça dele é para gastar em seus deleites. Combateis e guerreeis entre si, dentro do vosso coração. Não sabeis pedir, porque pedis para gastar em vossos deleites. Quando nós continuamos lendo a palavra do Senhor, nós vamos ver no versículo a seguir, em que a palavra do Senhor nos fala a respeito da nossa amizade. O Senhor que conhece as nossas vidas, Ele nos fala a respeito da nossa amizade. De quem somos amigos? Versículo 4, ele nos fala: a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Porventura, qualquer que se tornar amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Queridos irmãos, muitas vezes nós não estamos lá no mundo, misturados no mundo, mas o nosso coração está tomado de cobiça, de inveja, e o nosso coração está preso às coisas do mundo. E se nós somos amigos do mundo, nós nos tornamos inimigos de Deus. E o que queremos ser? De que maneira queremos nós receber as bênçãos do Senhor? De que maneira queremos nós nos achegarmos ao Senhor? Se isso estiver em nosso coração, se estivermos sendo amigos do mundo, de maneira nenhuma nós conseguiremos nos achegar ao Senhor. Mas a palavra do Senhor nesta noite nos fala: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Não vamos
aqui falar a respeito do diabo, porque não temos tempo a perder com ele. Mas vamos para o versículo 8. O conselho da palavra de Deus nesta noite. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. A palavra do Senhor nesta noite vem ao nosso encontro. Veio ao encontro da minha alma, da minha vida, e veio ao encontro da sua igreja nesta noite, falando da seguinte maneira: chegai-vos, pois, ao Senhor. Qual é a tua necessidade nesta noite? Qual é o teu pedido nesta noite? Ah, irmã, eu tenho muitas necessidades, eu tenho muitos pedidos, eu preciso muito de me chegar ao Senhor. Mas eu quero te convidar nesta noite para você fazer o teu pedido e apresentar ao Senhor a tua necessidade espiritual. Esqueça da tua necessidade material, esqueça da tua necessidade física e lembre-se da tua necessidade espiritual nesta noite. Qual é a distância que você está de Deus? Qual é a distância que nós estamos de Deus nesta noite? Estamos perto ou estamos longe do Senhor? Chegai-vos, pois, ao Senhor, e Ele se chegará a vós. Nós sabemos, queridos irmãos, que se nós formos olharmos para a palavra, poderíamos aqui citar muitos exemplos de pessoas que se achegaram ao Senhor e foram abençoados pelo Senhor. Poderíamos citar aqui muitos exemplos de pessoas que se distanciaram do Senhor e as suas vidas foram arruinadas, como Sansão e tantos outros exemplos da palavra do Senhor, em que nos fala do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Jovem rico não se aproximou de Deus, e a palavra do Senhor nunca mais nem mencionou o seu nome, com certeza perdeu a grande oportunidade da sua salvação. Sansão sabia que precisava se aproximar de Deus, se achegar a Deus, e não se achegou, foi grande a sua ruína. Mas nós temos exemplos maravilhosos também de pessoas que se achegaram a Deus e foram abençoados pelo Senhor. De pessoas que se achegaram a Deus e tiveram suas vidas transformadas. De pessoas que se achegaram a Deus e tiveram as suas vidas cheias da glória de Deus. De pessoas que se achegaram a Deus e a sua vida espiritual, o seu coração foi cheio do Espírito Santo de Deus. Não há como termos uma vida cheia do Espírito Santo de Deus e vivermos a plenitude do Espírito de Deus em nossas vidas se estivermos distantes do Senhor. Quando nós continuamos olhando para esta palavra, nós vamos ver em que o escritor deixa ali, além do convite para nós nos achegarmos a Deus, ele deixa uma receita para nós. De que maneira podemos nós nos achegarmos ao Senhor? E quando continua o versículo de número 9, versículo 9 de Tiago 4, versículo 9, nós vamos ver ali algumas coisas que precisamos fazer para nos achegarmos ao Senhor. E a primeira parte do versículo diz: sentir as vossas misérias. Reconhecer é difícil, não é fácil. Sentir as vossas misérias não é sentir a miséria do outro. Eu não tenho nada a ver com a tua vida espiritual. Eu não te conheço, você não tem nada, não conhece a minha vida. É você e Deus, é eu e Deus. Não é sentir, o texto diz sentir as vossas misérias. Cada um sinta a sua miséria, cada um reconheça a sua própria vida, cada um reconheça o seu próprio coração, cada um reconheça o que está fazendo, cada um sabe de si, confesse ao Senhor.
Sentir as vossas misérias, cada um de si. Você sabe onde está a tua vida, você sabe como está a tua vida, você sabe o que precisa melhorar, você sabe o que precisa mudar, você sabe o que precisa. Cada um de nós sabe o que nós precisamos mudar, o que precisamos melhorar, para nós nos chegarmos ao Senhor. Sentir as vossas misérias, cada um de si, cada um sinta a sua própria miséria. Limpai as mãos pecadoras, purificai o coração. Queridos irmãos, quando nós olhamos para esta palavra, purificai o coração, isso é muito mais profundo do que muitas vezes nós imaginamos. O que diz o texto, aonde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. O meu coração está limpo, está purificado. Mas muitas vezes, quando nós nos achegamos a um lugar como este, a uma oportunidade gloriosa como esta, o nosso coração, a nossa mente está lá fora. Estamos aqui dentro, mas o nosso coração está lá no dia de amanhã. Está no que vamos fazer após o culto. O que vão pensar de mim após o culto? O que eu vou fazer na próxima semana? Purificai os vossos corações, senti as vossas misérias. Nós vemos em que o povo do passado, em que tiveram vitória nas suas vidas, quando eles sentiram realmente as suas misérias, Deus olhou para eles e lhes deu vitória. E temos tantos exemplos em que o povo foi abençoado porque sentiu a sua miséria. Quer dizer, o povo realmente viu que precisava de Deus, que dependia de Deus. Olha o exemplo do povo de Nínive. O que aconteceu? Quando eles realmente sentiram as suas misérias, eles se humilharam na presença do Senhor. Lamentai e chorai. Mas não é porque você, pela vida que você está levando, não, em que o escritor aconselhou para que fizesse isso. Lamentai e chorai pela sua vida. Reconhecer as nossas misérias muitas vezes é difícil. Nós lamentar e chorar na presença do Senhor muitas vezes é difícil. É bem mais fácil nós lamentar e chorar na presença dos outros, nos ouvidos dos outros, do que nos ouvidos de Deus. Quem sabe quantas vezes você já lamentou, já chorou para alguém da tua família, para o teu pastor, para o teu líder. Mas o escritor está aqui dizendo que é para nós lamentar e chorar na presença de Deus, que é para nós rasgar os nossos corações na presença do Senhor. O ser humano muitas vezes pode nos ajudar, mas existem coisas que o ser humano pode ouvir, mas não pode fazer nada por nós. Não perca mais tempo se lamentando com quem não pode te ajudar, com quem muitas vezes vai levar o teu problema a outros. Mas lamente-te e chore na presença do Senhor, que tem poder para resolver os teus problemas e te dar a vitória. Tem poder para perdoar os teus pecados, para transformar a tua vida e te aproximar dele. Muitas vezes nós olhamos e nesta caminhada pensamos: o Senhor não me ouve mais, está distante de mim. Mas não é o Senhor que está distante de nós, é nós que não nos achegamos, é nós que não nos aproximamos.
É nós que não corremos para o Senhor. Ou quando chegamos a um lugar deste, e quando ouvimos uma palavra como esta, que exige de nós renúncia, que exige de nós que nós venhamos sentir as nossas misérias, que nos confronta a nós nos humilharmos na sua presença, nós achamos que não. É difícil fazer. Não é fácil fazer. E aí achamos que o Senhor está longe, está distante de nós. Mas o Senhor sempre está perto de nós quando nós estamos perto dEle. Quando nós nos aproximamos dEle, Ele se deixa a encontrar-se por nós. E o conselho da palavra do Senhor nesta noite é: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Mas está aqui a receita. Tem condições para nós nos achegarmos ao Senhor. E aí o último versículo em que nós lemos, o versículo 10, é o principal que nós devemos fazer. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Então eu preciso ser humilhado? Não. Ninguém nasceu para ser humilhado. Mas você se humilhar é bem diferente de ser humilhado. O Senhor não humilha ninguém. O Senhor nos convida a nós nos humilharmos, a nós sentirmos as nossas misérias e nos colocarmos na sua presença. E aí o Senhor irá responder a nossa oração, irá ouvir o nosso clamor. Nos colocamos de pé. Vamos orar ao Senhor. É tempo de nós nos achegarmos a Deus. Estamos pedindo ao Senhor por um avivamento, estamos pedindo ao Senhor por um batismo com o Espírito Santo, estamos pedindo ao Senhor por um derramar da sua glória. Mas eu quero te dizer, nada disso acontecerá sem nos achegarmos a Deus. Nada disso acontecerá sem a igreja se achegar a Deus. Estou pregando a quem nunca ouviu, estou ministrando nesta noite a igreja que é sábia e é conhecedora da palavra do Senhor. É tempo de nós nos achegarmos a Deus, mas é tempo de nós nos achegarmos ao Senhor com mãos limpas, com coração puro. É tempo de nós nos achegarmos a Deus com quebrantamento. É tempo de nós nos chegarmos a Deus com a nossa alma na presença do Senhor, sentindo as nossas misérias e declarando ao Senhor: Senhor, eu estou aqui, eu preciso.